Transformando famílias, abençoando gerações. Esse tem sido o tema da nossa conferência de famílias. Vamos todos juntos falar isso? Transformando famílias, abençoando gerações. Mais uma vez, foi só um ensaio. Transformando famílias, abençoando gerações. Que esta seja uma verdade na nossa vida. Nós entendemos pelo princípio da palavra de Deus que a família foi e é constituída por Deus. No livro do Gênesis nós temos a declaração a respeito, podemos dizer assim, da formação da família. No entanto, com a entrada do pecado no mundo, pelo descuido da própria família, nós sabemos que a família tem experimentado muitos momentos difíceis. Como eu disse na sexta-feira para os irmãos, no nosso momento de oração, antes de começarmos a louvar ao Senhor, na sexta-feira eu disse, olha, muitos acreditam que a família acabou. A família na concepção que nós temos pela palavra de Deus, ela acabou. Muitos acreditam nisso. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que a família não acabou. Ela pode estar fragilizada, mas ela não acabou. Porque eu creio, no fundo do meu coração, e de todo o entendimento que eu consegui adquirir e ter, que a família é criação de Deus. E por ela ser criação de Deus, ela tem um papel muito importante no mundo. Por isso que o tema, ele é muito sugestivo em falar sobre a transformação da família. Porque quando há transformação da família, vai haver então o que? Bênção para o mundo, bênção para as pessoas. E nós aprendemos e pudemos ouvir duas vezes, de duas pessoas diferentes que não se encontraram e não combinaram as suas palavras para poder estar trazendo a nossa igreja. Duas palavras que diziam o seguinte: como família nós precisamos crescer, sermos transformados para este crescimento, para podermos abençoar as gerações. Nessa manhã eu gostaria de estar refletindo com vocês, não sobre a ideia da transformação da família, porque eu entendo que está sendo falado, já tem sido refletido, tem sido pregado e ensinado aqui na igreja. Porque a transformação da família parte do princípio da transformação da vida do indivíduo, do seu relacionamento com Deus, da maneira como ele enxerga Deus e da maneira como ele quer viver neste mundo sendo um servo de Deus. Mas nessa manhã eu gostaria especificamente de falar sobre abençoar. Abençoar. Quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 48. Gênesis, capítulo 48. Começaria a ler a partir do versículo 8. É uma leitura um pouco extensa, mas ela é necessária para nós podermos nos situar no contexto desta história, que quero fazer alguns destaques nela. Gênesis capítulo 48, a partir do versículo 8, na Nova Versão Internacional, eu leio assim: quando Israel aqui é Jacó, quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se
com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e o aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse esse o mais velho, e abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu não sei se vocês se lembram, talvez aqueles que tenham uma idade como a minha, ou um pouco mais velhos, a maneira como nós nos cumprimentávamos como familiares. Normalmente, quando eu chegava na casa do meu avô, eu sempre pedia a bênção. Bênção, vô. Bênção, vó. E sempre ouvia aquela palavra: Deus abençoe. Por muito tempo eu fiz isso e ainda faço com os meus pais. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de encontrar os meus pais, a gente tem tempo junto, eu peço a bênção deles. E eu sempre ouço aquela palavra: Deus te abençoe, meu filho. Era um costume tão gostoso que nós tínhamos no meio da nossa família. Isso, uma família de italianos, por exemplo, né? Meu avô é italiano, ele veio direto da Itália para cá, em 1946. Então, o que acontece? Ele criou a família em torno disso, da importância e do significado de que as pessoas mais velhas, os patriarcas da família, deveriam ser honrados com um pedido de bênção dos seus filhos, daqueles que eram os mais novos. E era um costume tão gostoso que a gente, onde nós nos encontrávamos, não era só bênção avô, avó, mas os tios, tias. Nós, os mais novos, sentimos uma grande alegria e sentimos também a questão de obedecer e honrar aqueles que eram mais velhos. E nós então pedimos a bênção dos nossos tios, tias, pai, mãe, avô e avó, bisavô e bisavó. Era um momento muito especial. E olhando então para o tema da nossa conferência de famílias, transformando famílias, abençoando gerações, a primeira coisa que veio em minha mente foi um texto da palavra de Deus. Eu até compartilhei com a irmã Vanilda, que talvez seria o texto que eu estaria usando nessa manhã para poder falar à igreja. Um momento em que Esaú, quando volta da sua caça, de ter caçado um animal, preparado uma comida para o seu pai Isaque, e ele se aproxima de Isaque, e ele vai com o intuito de receber uma bênção, a bênção que era dada ao filho, aquele que não só por ser o primogênito, mas era a bênção, era a transferência de uma responsabilidade, também era a transferência de um pedido a Deus o Pai que cuidasse do próxima geração, do próximo legado que estaria sendo refletido na vida de Esaú. Ele receberia a bênção de Isaque, mas o que aconteceu? Vocês conhecem muito bem a história, inclusive o personagem dela está aqui agora, nesse texto que nós lemos. Jacó, por uma artimanha da sua mãe, ele então tomou o lugar do seu irmão, num primeiro momento, e recebeu a bênção do seu pai. Na história de Jacó e Esaú, que eram irmãos gêmeos, mas como Esaú nasceu primeiro, então e trazia assim consigo o peso da primogenitura, ele deveria ser trabalhado para receber a bênção do seu pai, e tudo que lhe fosse de direito como primogênito. Era uma tradição, era um costume familiar, era algo que já havia
nascido no coração de Abraão e ele já havia passado isso adiante. Mas o que acontece é que em um determinado momento Jacó engana o seu irmão e compra a sua primogenitura, trocando por um prato de lentilhas. Esaú voltava cansado de uma caminhada, de uma caçada, com muita fome, e Jacó era um excelente cozinheiro, estava fazendo algo gostoso, né? E Esaú sentiu aquele cheiro delicioso. Poxa, irmão, me dá isso e deixa eu comer, estou com fome. Jacó olhou assim: tudo bem, eu te dou, mas desde que você me dê a sua primogenitura. Poxa, discutir isso agora. Você está com fome? Não sou eu estou aqui fazendo a comida. E naquele momento então Esaú, por causa da fome, ele trocou um título. Os dois eram gêmeos, mas ele trocou o título. Tá bom, você vai ficar com a minha primogenitura. E aí Jacó então deu um prato de lentilhas para ele e ficou com a sua primogenitura. O primeiro momento, podemos dizer assim, da derrocada de Esaú. E agora vem o segundo momento, quando no recebimento da bênção, que era essa transferência, era esse momento muito especial. A bênção não era apenas palavras ditas, promessas e orações feitas para com os filhos, mas a bênção era a maneira como o pai estava transferindo para aquele filho, para o seu herdeiro, toda a sua concepção de quem era o seu Deus, de quem ele era, de como era a sua família, e estava transferindo o legado, dizendo: agora você vai ser a continuidade da minha história, do meu nome. Era algo muito sério, muito especial. Por isso que havia esse ritual, por isso que os filhos se preparavam. O pai, no seu leito, podemos dizer assim, de morte, ele então ali naquele momento, ele abençoava os seus filhos. E existia na tradição judaica e na tradição dos hebreus, existia um poder muito grande nas palavras, principalmente de uma pessoa que estava à beira da morte. Então era muito significativo, muito especial. Mas Jacó havia roubado também a bênção de Esaú. E aí Esaú chega para o seu pai e fala: pai, o senhor não tem uma bênção para mim? Esaú ficou sabendo que Jacó havia roubado a sua bênção, e com muita tristeza no coração, depois de ter gritado muito, ele chegou para o pai e perguntou: pai, o senhor não tem uma bênção para mim? E Isaac disse para ele: meu filho, a bênção que eu tinha eu já dei para Jacó. Eu vou te abençoar, mas a bênção que eu tinha eu já dei para Jacó. E aí a história ficou marcada, e nós sabemos que Jacó teve que fugir, porque Esaú ia esperar o seu pai morrer para depois matar o seu irmão. E Jacó teve que fugir, foi para as terras de Labão, parente da sua mãe. E ali nós sabemos como que as coisas aconteceram na vida de Jacó. E agora nós chegamos no momento, o texto que nós lemos da palavra de Deus mostra que, se você começar a ver no capítulo 48, versículo 1, algumas pessoas disseram para José que o pai dele, Jacó, que foi trocado o nome para Israel, príncipe de Deus, no momento em que Jacó teve uma experiência no vale do Jaboque, o seu nome foi trocado, a sua identidade foi restaurada como filho de Deus. E aí então disseram para José que seu pai estava muito doente, que iria morrer. Então José foi à presença do seu pai, levando os seus dois filhos, Manassés e Efraim, os filhos que Deus havia dado a José enquanto estava no Egito. Eram dois adolescentes, Manassés um pouco mais velho, depois Efraim, que era o caçula dos meninos. E aí, chegando naquele momento, pelo texto que nós lemos, José se aproxima do seu pai e vem apresentar os seus filhos, e Jacó pergunta: quem são estes? Ele não estava enxergando muito. Interessante isso. Eu olhando para esse texto, eu me lembro muito do texto de Isaac, quando foi abençoar e abençoou Jacó, porque Isaac também estava cego. Isaac, ele foi enganado porque ele tentou pelo cheiro e pelo tato descobrir
se realmente era Esaú que estava diante dele, quando na verdade era Jacó. E agora então Jacó também já não estava enxergando muito bem. E ele pergunta para José: quem são estes, né? E José fala: pai, são os filhos que o Senhor Deus me deu aqui. E Jacó então diz aquelas palavras: olha, eu nunca imaginei que eu iria ver o seu rosto de novo. Porque os irmãos sabem muito bem a história de José. Foi vendido pelos seus irmãos por ciúmes, por inveja, e ficou 40, podemos dizer assim, 40 anos, né, fora do convívio familiar. Trabalhou como escravo, esteve à beira da morte várias vezes, mas Deus o honrou e o exaltou, e ele se tornou a segunda pessoa mais importante no Egito. E por causa disso, Jacó estava ali no Egito agora, junto com a sua família e com José. E ele disse: olha, eu nunca imaginei que eu ia ver o seu rosto, e muito menos que eu ia ver o rosto dos seus filhos. A Bíblia não relata detalhes, mas fazendo uma leitura de alguns materiais que nos ajudam a interpretar o texto, especificamente materiais que a gente consegue tirar do hebraico, a gente percebe que Jacó então ele abraça os seus netos, e ele abraça e beija, e aí como que ele colocasse, então estivesse sentado, ele colocasse os seus netos, né, junto com ele, sentados ali perto da sua coxa, e ele abraçou aqueles dois netos, num momento muito especial. Aquele momento em que aquele avô agora se derramando diante, né, dos seus dois netos, do filho que ele não imaginava que iria ver, do filho que ele não imaginava que estaria podendo contemplar o seu rosto, e lá estava aquele avô. E aí José, então, vendo aquela cena, ele tira, o texto fala, olha, José tirou então os meninos, né, que estavam no colo, podemos dizer assim, no colo de Jacó. O avô tinha tanto amor nesse momento, tinha tanta coisa gostosa que o avô queria passar para aqueles meninos, para aqueles adolescentes, que ele abraçou e como se colocasse no colo os seus dois netos. Aí José tirou. E como era de costume, o momento da bênção, ele tirou os meninos e afastou um pouco, e eles se prostraram, se curvaram diante de Jacó, Israel, que era o patriarca. E o interessante é que, a partir deste momento, porque até neste momento, todas as bênçãos que foram proferidas, que estão registradas na Bíblia, elas não tiveram imposição de mãos. Não houve aquela imposição de você colocar a mão na cabeça da pessoa e proferir a bênção. Isaac, quando proferiu a bênção, ele proferiu a bênção a uma certa distância. Ele colocou a mão para poder saber se era Esaú. Depois ele tirou a mão. E agora naquele momento então, com os meninos ali prostrados, né, um à esquerda e um à direita de José, e o que estava à sua esquerda era o que estava diante da mão direita de Israel. E há aquela tradição que a bênção que vem da mão direita, porque é a bênção, podemos dizer assim, mais forte, mais potente. Não tem textos que a gente fala sentados, né, à destra de Deus, à sua direita. A ideia de que aquele que está à direita é aquele que é justo, é aquele que é correto, é aquele que é bom, é aquele que é soberano. Quem está à esquerda, numa tradição, é aquele que é relegado, deixado de lado. Então, naquele momento que os meninos estavam ali, Jacó então vai e ele faz algo que depois se tornou uma prática na vida do povo de Israel. Ele coloca a mão na cabeça, só que ele cruza os braços. Por quê? Porque ele colocou a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o filho mais novo, e colocou a sua mão esquerda na cabeça de Manassés. José ficou incomodado com aquilo. E eu fico pensando, logo José ficou incomodado com aquilo. José, que ele era o irmão mais novo, que foi perseguido, que sofreu as injúrias dos seus irmãos mais velhos, que sofreu a inveja, que foi vendido como escravo. Agora ele ficou incomodado naquele momento, né? Não, pai, não é esse aqui, o senhor está com a mão na cabeça errada. E Israel diz o seguinte: não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou velho, mas eu não morri ainda.
eu sei o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo é para poder confirmar que o mais novo, ele será maior do que o mais velho. E se os irmãos lerem bem, com crítica, o livro do Gênesis, vocês vão ver que é a terceira vez que o mais novo recebe a bênção no lugar do mais velho. A primeira foi exatamente Jacó recebendo a bênção de Isaac. A segunda foi quando, capítulo 38, se eu não estou enganado, de Gênesis, ao nascimento de Pérez e Zera. E no momento do nascimento, Zera coloca a mão para fora, e aí a parteira diz: esse é o primogênito. Aí ela vai e amarra uma fita vermelha na mão de Zera, só que Zera vai e puxa a mão. E aí depois vem o outro, Pérez, né? Aí tiraram Pérez, mas quem primeiro apareceu foi Zera. E aí Pérez, ele recebe a bênção. Ele era o mais novo, pela questão da tradição do nascimento ali, e ele recebe a bênção. E agora, Jacó, abençoando os seus netos, ele faz a mesma coisa, com um detalhe: ele impõe as mãos sobre a cabeça dos seus netos, abençoando. E eu quero trabalhar rapidamente com vocês apenas a oração da bênção de Jacó. 3 coisas interessantíssimas ali. O texto, versículo 15 diz: e abençoou a José, no caso, referindo-se aos filhos de José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Olha que coisa interessante, Jacó faz uma referência ao Todo-Poderoso em 3 situações. Primeiro ele coloca assim: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque. Jacó, quando proferiu aquela bênção para a vida daqueles meninos, dando a eles assim o entendimento de que agora eles dariam continuidade ao seu legado, levariam o seu nome por onde eles forem. E o interessante, se vocês estão bem situados na história do povo de Israel, Levi e José não são contados ou não aparecem registrados como as tribos de Israel, mas Manassés e Efraim sim. Manassés e Efraim, após esta palavra, esta bênção de Jacó, eles passam a ser agora incluídos como filhos de Jacó e são contados como as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. É por isso que muitas vezes a gente não vê: poxa, mas José não era filho de Israel, de Jacó, e não tinha que ter o nome na tribo? Foi exatamente por causa desta atitude. Os filhos de José, Manassés e Efraim, passaram então a ser considerados como filhos de Jacó, e assim formaram as 12 tribos da casa de Israel. Mas naquele momento, Jacó então diz o seguinte: olha, o Deus que serviram aos meus pais, a Abraão e Isaque. Jacó faz uma referência ao Deus Todo-Poderoso, a uma, podemos dizer assim, uma convicção de fé, de que o Deus que o seu pai e o seu avô serviram, é o mesmo Deus que ele serve. Jacó então ele mostra para o seu filho José e para os seus netos que o Deus que ele serve, o Deus que ele se dedica, o Deus que o ajudou, e depois ele faz uma referência sobre isso, foi o Deus do seu avô, foi o Deus do seu pai, e por causa destes, do seu avô e do seu pai, ele aprendeu sobre Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E aqui fica uma lição para todos nós, pais, e também para nós, filhos. Será que nós temos realmente, no caso dos pais, será que nós temos demonstrado ou mostrado para os nossos filhos quem é o Deus que nós servimos? Será que a minha vida tem sido um reflexo seguinte, que o meu filho pode olhar para mim e falar assim: não, o meu pai, ele serve a um Deus vivo. O meu pai, ele é comprometido com esse Deus. O meu pai, ele tem um envolvimento com esse Deus de uma maneira muito espetacular, e isso me impressiona.
Mesmo que o seu filho não esteja na igreja, mesmo que seu filho não seja membro da igreja, crente no Senhor Jesus, mas será que ele pode ver isso na sua vida? Que você tenha um envolvimento, um compromisso. Será que você pode dizer assim, que o Deus que eu conheci através do meu pai, do meu avô, ou de uma pessoa que falou de Jesus para mim, é um Deus vivo? E eu creio, e é por causa deste Deus que eu creio, que eu vivo, que eu sirvo, que eu vou abençoar você. Será que nós temos condições de fazer isso hoje? Será que os nossos filhos estão vendo isso em nós? Será que nós estamos vendo isso nos nossos pais? Talvez você possa dizer, mas o meu pai, a minha mãe ainda não é crente no Senhor Jesus. Então, você tem uma responsabilidade muito grande de poder estar colocando o seu pai e a sua mãe diante do Senhor, deste Deus que você diz acreditar. Deste Deus que, na visão aqui de Jacó, foi o Deus que tinha um fundamento, e este fundamento veio na promessa que ele fez a Abraão, seu avô. E essa promessa se cumpre, ou começa a se cumprir na vida de Isaac, seu pai, e continua se cumprindo na sua vida agora, Israel, quando ele está abençoando. Porque logo após abençoar os filhos de José, Jacó abençoou os seus demais filhos, e dá a eles então o legado, dizendo, vocês têm a responsabilidade de continuar a história do povo de Deus. Jacó faz uma referência então a um Deus que é Senhor. A um Deus que é Senhor. E esse Deus Senhor que mudou o nome do seu bisavô, que antes era Abrão, depois se tornou Abraão, pai de uma grande multidão. E esse mesmo Deus, aí agora ele vai se referir, no segundo momento, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. Primeiro, Jacó fez uma referência ao relacionamento daqueles que influenciaram a sua vida diante de Deus, que foi o seu avô e o seu pai. Agora ele faz uma referência ao Deus que é o seu pastor em toda a sua vida até o dia de hoje. Quando eu li esse texto, automaticamente me lembrei do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez não foi isso que Jacó disse, mas se Jacó tivesse conhecido Davi, talvez ele pudesse usar um pouco da poesia que Davi diz a respeito de Deus. E o Salmo 23, quando fala, a gente pensa muito na ideia do pastor que é provedor, do pastor que vai cuidar, do pastor que vai sustentar, que vai levar para pastos verdejantes, águas tranquilas. Mas se você observar bem a expressão do Salmo 23, ela não começa falando do pastor, ela começa falando do Senhor. O Senhor é o meu pastor. Para Davi e para Jacó, Deus, antes de ser o pastor, era o Senhor. Será que na nossa vida nós temos feito isso também? Será que Deus tem sido o nosso Senhor e o nosso pastor em toda a história da nossa vida? Meu querido irmão, minha querida irmã, se você observar bem a bênção que Jacó proferiu para os seus netos, nada mais é do que um testemunho de vida do que Deus, o Deus que fez com o pai, com o avô, o Deus que estava fazendo com ele naquele momento. Um testemunho de um relacionamento com esse Deus, de um envolvimento com esse Deus, a ponto de ele chamar, ele é o meu pastor, e cuida da minha vida até o dia de hoje. As características do pastor, e Jacó era experiente nisso, porque ele teve muitas ovelhas. Quando ele trabalhou para Labão, ele trabalhou como um pastor de ovelhas, e ele cuidou das ovelhas, e ele sabe qual é a responsabilidade que um pastor tem diante de um rebanho de ovelhas. E ele então faz essa comparação, a metáfora, dizendo, Deus é o meu pastor, porque ele tem uma responsabilidade muito grande comigo, porque ele cuida de mim, porque ele sustenta a minha vida, porque ele me ajuda nos momentos difíceis.
E esta experiência de Jacó talvez tenha inflamado também o coração de Davi, por causa das experiências que Davi viveu. E ele podia dizer: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Jacó agora se refere ao seu Deus, não mais ao Deus do seu pai, não mais ao Deus do seu avô, mas ao seu Deus. Será que nós estamos abençoando a vida dos nossos filhos e eles podem ver em nós aquela alegria, aquele vigor, aquela motivação do Deus que vive em nós? Será que os nossos filhos veem em nós o fruto do Espírito que deve habitar no nosso coração, começando por amor, bondade, mansidão, humildade, paciência, domínio próprio? Será que os nossos filhos podem ver isso em nós? Será que nós podemos ver isso uns nos outros? E poderemos dizer como Jacó: eu te abençoo porque Deus é o meu pastor em toda a minha vida. Irmãos, aqui está claro. Jacó estava compartilhando com os seus netos, na bênção que ele estava proferindo, o seu relacionamento com Deus. Por isso que em muitos momentos aqui em nossa igreja eu tenho falado muito disso. Relacionamentos. Na sexta-feira nós ouvimos uma palavra que falou também sobre isso. Muitas vezes nós queremos ter um relacionamento na vertical com Deus, mas não conseguimos ter um relacionamento na horizontal, uns com os outros. Aí no caso, o marido e a esposa, os pais e os filhos, e nós como igreja, a comunidade cristã, os membros de uma comunidade cristã. Jacó então se declara dizendo que o Deus é o seu pastor, que cuida da sua vida. E depois ele termina, a terceiro momento de referência de Jacó: o anjo que me redimiu de todo o mal. Quando nós voltamos os nossos olhos para aquela experiência de Jacó, no vale do Jaboque, depois de vários anos na casa de seu sogro Labão, voltando agora para as suas terras, para as terras onde seu pai havia estado, Jacó então, com uma grande família, uma grande caravana, muitas ovelhas, muitos animais, muito rico, voltando, mas preocupado, porque ainda eles tinham no coração um sentimento de culpa. O nome de Jacó significava enganador, suplantador, enrolador. E Jacó havia enganado seu irmão Esaú 2 vezes. E ainda existia no coração dele aquele sentimento de culpa, assim, pensando: o que Esaú vai fazer? Será que Esaú vai me perdoar? Ou ele vai me matar? A preocupação era tão grande de Jacó que ele dividiu a família dele em duas. Falou: você é o seguinte, uma parte vai para um lado, outra parte vai para o outro. Eu vou mandar à frente alguns dos empregados com presentes para Esaú. Estava tentando aplacar aquela ira de Esaú. E Jacó fez isso. Ele mandou os presentes, uma parte da família foi para um lado, uma parte para o outro, porque ele pensou: bom, se ele vier matar o pessoal dos presentes e ele perseguir uma parte da família, ele mata uma parte, eu vou para outra. Olha o pensamento do cara. Tamanho era a culpa que ele carregava no coração, tamanho era a culpa que ele tinha. Ele viu que estava tudo errado na vida dele e falou assim: mas não tem jeito, né? Mas aqui, diante daquilo que não tem jeito, diante de todo o mal que muitas vezes cercou a vida de Jacó, ele teve um encontro com Deus. Lá no vale do Jaboque, sozinho, todo mundo já tinha ido. Ele falou: bom, agora eu tenho que ir, não posso ficar, né? Já fui medroso demais, agora eu tenho que ir. E ele foi. E no vale do Jaboque, então, ele tem um momento muito especial, que ele luta com uma figura de um anjo que representava Deus. E a Bíblia nos diz que eles lutaram por muito tempo. E o anjo então, Jacó não querendo deixar ele sair, o anjo então toca na coxa de Jacó e ele fica meio manco.
E ele não deixou aquele anjo, não desgrudou daquele anjo, porque ele queria ser abençoado. E aí então aquele anjo pergunta: qual é o teu nome? O anjo podia ter perguntado tanta coisa, mas perguntar o nome do cara. Eu acho que era a última coisa que Jacó queria falar, era o seu nome, porque o seu nome carregava o peso de enganador, de mentiroso, de enrolador. E ele então agora foi confrontado pelo anjo. E o anjo: qual é o seu nome? Jacó é o meu nome. E eu percebo nesse momento que quando ele foi confrontado e ele disse o nome, eu percebo que há ali aquele momento de confissão. Olha, meu nome é Jacó. Eu sou enrolador, eu enganei, eu maltratei, eu roubei. Esse é meu nome, essa é minha vida. E aí aquele anjo diz agora: seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel, porque como um príncipe você lutou com Deus. E a partir daquele momento, Jacó sai daquele vale transformado, e ele vai ao encontro de Esaú. E a Bíblia relata esse encontro como algo maravilhoso. Quando Jacó e Esaú se abraçam e choram, e Jacó fala: ver a tua face é como ver a face de Deus na minha vida. Então Jacó faz uma referência àquele anjo que o redimiu de todo o mal, o anjo que foi, podemos dizer assim, o redentor, que na verdade era a figura de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se nós queremos abençoar as gerações, nós precisamos ser redimidos, precisamos ser perdoados, precisamos ser lavados, precisamos ser purificados por Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado se torna um impedimento entre nós podermos abençoar, porque o pecado tira de nós a autoridade da bênção. O pecado tira de nós a autoridade de podermos ministrar sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Porque como que você, com uma vida toda cheia de pecado, todo enrolado e preso nas armadilhas do pecado, pode abençoar e desejar alguém que ele continue um legado que seja crescente diante de Deus, o Pai? Não tem condições. Por isso que naquele momento de bênção, Jacó estava dizendo para os seus netos: olha, aquele anjo que me redimiu, porque a minha vida estava errada, eu reconheci os meus erros, ele me redimiu. Marcou a minha coxa? Marcou, porque eu fiquei manquitolando por aí. Mas ele me redimiu. E eu agora então tenho autoridade para abençoar vocês, para dizer que vocês vão levar o meu nome, e vocês vão crescer muito na terra. E não só o meu nome, vocês vão levar o nome também do meu pai e do meu avô, porque eles conheceram a Deus. Jacó então abençoou os seus netos, fazendo referências a Deus, fazendo referência a um fundamento da sua fé, que foi baseado no testemunho do seu pai e do seu avô. E aí fica a pergunta para todos nós: nós temos sido testemunhas vivas do nosso Deus para os nossos filhos, para os nossos queridos? Depois Jacó fez uma referência a Deus como o seu pastor, aquele que cuida da sua vida. Nós temos tido experiências com Deus, experiências íntimas e profundas com Deus, ou nós apenas nos acomodamos no ritual do fim de semana, quando chegamos aqui na igreja, no templo, para podermos buscar ao Senhor? Depois Jacó fez uma referência a Deus no que diz respeito àquele que purificou a sua vida. Nós temos pedido perdão a Deus, nós temos confessado os nossos pecados ao Senhor, nós temos nos arrependido dos nossos pecados, porque o pecado tira de nós a autoridade da bênção. Mas quando nós confessamos e entregamos ao Senhor, nós teremos a autoridade do Pai para abençoar os filhos. E não só os filhos, porque a promessa que Deus fez lá a Abraão se cumpriu em Jacó. E ele disse o seguinte: você, Abraão, vai abençoar as famílias da terra. E Jacó agora, abençoando os seus netos, estava dando esse legado para eles, dizendo: vocês vão abençoar as famílias
da terra. Que esta palavra, que este ensino, que esta experiência do Velho Testamento, que muita gente não bota fé no Velho Testamento, mas que essa experiência do Velho Testamento traga realmente para a nossa vida, para a nossa mente, o Novo Testamento, o novo Evangelho, a nova aliança que o Senhor fez. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus Cristo é o Senhor, e não há outro nome. Não há outro nome debaixo da terra pelo qual nós vamos ser salvos. Ele é o Senhor. E Jesus Cristo é o nosso pastor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que nós podemos ver na Tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que nós possamos aprender, Senhor, com a história de Jacó, que nós temos um Deus que é vivo, poderoso, santo, e que foi nos ensinado, pode ter sido nos ensinado pelos nossos pais, ou por alguém que pode ser considerado como nosso pai na fé, mãe na fé, que nos ensinou sobre o Senhor. Mas que nós também temos um Deus que é o nosso pastor, que está ao nosso redor, na nossa vida, todos os dias até o dia de hoje. E também temos um Deus, temos Jesus Cristo, que redime as nossas vidas, nos perdoa dos nossos pecados, desde que nós venhamos nos arrepender. Nós entendemos que para haver perdão e remissão de pecados é necessário o arrependimento, e que isso possa ser real na nossa vida, para que nós possamos ter a autoridade do Senhor para abençoarmos as famílias e as gerações da nossa terra. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém.